Opa pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Caingel Responde. E hoje a gente vai resolver algumas questões sobre trabalho usando integrais. Para isso eu vou explicar um pouco sobre trabalho, mas primeiro uma circunstância aqui onde nossa força é constante. É normalmente as situações de trabalho onde a gente estuda no ensino médio e até um pouco do nossa graduação. Então a gente tem que o trabalho é uma força sendo aplicada em um objeto ao longo de certa distância. Temos uma certa distância, um objeto nessa distância e uma força sendo aplicada nesse objeto. Então a gente tem que a fórmula do trabalho é W, sendo o trabalho a força vezes a distância. A gente tem que a força, a unidade de medida dela é o Newton e a unidade de medida da distância é o metro. Portanto, a gente vai ter que a unidade de medida do trabalho é igual a Newton metro. E Newton metro pode-se dizer que é igual a Joule. Então, vamos resolver aqui um exemplo básico onde a gente tem uma força de 5.000 newtons aplicada ao longo de um deslocamento de 6 metros. A gente tem que a fórmula do trabalho é igual à força que está sendo aplicada e a distância. O trabalho vai ser igual à força que é 5 aqui e a distância de 6 metros. Então, a gente pode dizer que o trabalho aplicado nessa situação é de 30 joules. 30 joules quando a gente tem uma força constante. Ao longo de todos os 6 metros do nosso deslocamento, a gente vai ter uma única força sendo aplicada de 5 newtons. Mas e se a nossa força não é constante? Tem situações em que isso acontece. E é quando a gente tem uma força que é descrita como uma função. A força é igual a f de x, e f de x é igual a 3x ao quadrado mais x. Temos aqui um exemplo de força que não é constante. Por que essa força não é constante? Porque a cada valor de x, a cada distância, a cada deslocamento que a gente tiver, a gente vai ter uma força diferente sendo aplicada naquele ponto. Então, imagine um eixo. Nesse eixo, a gente vai ter um intervalo A, um intervalo AB, do ponto A até o ponto B. Vamos dizer que aqui o primeiro ponto é o x0 e o último ponto podemos dizer que é xn. São infinitos pontos, então o último ponto podemos dizer que é xn. Então, dentro desse intervalo, a gente vai ter um x1, vai ter um xi, e antes de xi, a gente vai ter o xi menos 1. De xi menos 1 até xi é um subintervalo. Então, esse subintervalo vai ter uma distância, um deslocamento dele, e essa distância dele a gente pode chamar de ΔX. É o tamanho desse subintervalo. E no meio desse subintervalo a gente vai ter um ponto CI. E como a gente está analisando uma situação no trabalho, uma situação onde temos uma força sendo aplicada, nós temos uma força sendo aplicada também no nosso ponto CI. Então, como a gente tem nesse intervalo AB um subintervalo xi menos 1 até xi, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir em todo esse intervalo AB em infinitos subintervalos, sendo que esses subintervalos são muito pequenos. Com esses subintervalos sendo muito pequenos, a gente pode considerar que a força aplicada nos pontos no meio desses subintervalos são constantes, porque a distância é tão pequena que pode ser considerado constante nesse intervalo. Então, a gente pode dizer que a soma de todas as forças aplicadas ao longo desse intervalo pode ser considerada o trabalho. Então, vamos analisar primeiro aqui na nossa situação. Nosso ponto xi menos 1 até xi. Nós temos uma força sendo aplicada no ponto CI. Então, temos aqui um trabalho que vai ser o quê? A força em CI vezes a distância desse ponto, o tamanho desse intervalo. Esse é o trabalho nesse ponto. A gente pode somar esse trabalho em todos os subintervalos, que vai ser o trabalho no nosso intervalo AB. E podemos dizer que o quê? Que o trabalho total é o somatório de todos os trabalhos I sendo 1 até N. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente fizer um limite tendo que o N ele tende ao infinito desse somatório,
é a mesma coisa que sendo o trabalho igual à integral do ponto A até o ponto B, podemos dizer que é de f de x até a distância dx. Essa é a nossa aplicação de integral para acharmos o trabalho de uma situação. Então aqui a gente vai ter a nossa primeira questão, uma força f de x é igual a 3x ao quadrado mais x newtons. Essa é a nossa força e ela é dada em newtons. Então ela atua sobre um objeto que está a x metros da origem do raio x. Calcule o trabalho realizado pela força para mover o objeto de x1 do ponto x1 até o ponto x2. Então para isso a gente vai montar aqui, nós temos a força, o trabalho é igual à integral de f de x dx, a nossa distância do ponto A até o ponto B. A nossa força aplicada ao longo da nossa distância. Temos então que o trabalho é igual à integral. A primeira distância moveu o objeto de x1 até x2. Então esse vai ser o nosso limite de integração, de 1 até 2. E a nossa força, como disse lá em cima, é 3x ao quadrado mais x dx. Integrando isso, a gente vai ter 3 vezes x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2, no intervalo de integração do ponto 1 até o ponto 2. A gente pode dividir o 3, e agora aplicando os nossos limites de integração, vamos ter 2 ao cubo, mais 2 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao cubo, mais 1 ao quadrado sobre 2. Teremos que o trabalho é igual a 8, mais 2 menos 1 sobre 2. Trabalho é igual a 9, menos 1 sobre 2. E teremos que o trabalho é igual a 17 sobre 2. Dividindo essa fração, a gente vai ter que o trabalho é igual a 8,5. E a unidade de medida do trabalho, como a gente viu lá em cima, é o joule. Então a gente tem que o trabalho ao longo de todo esse intervalo do ponto 1 até o ponto 2 vai ser de 8,5 joules. Para a próxima questão a gente vai ter uma mola de tamanho natural 30 centímetros. Quer dizer o quê? É que quando essa mola está em repouso, sem estar esticada e sem estar comprimida, ela tem 30 centímetros. Então, essa mola no tamanho natural de 30 centímetros é esticada até 35 centímetros sob a ação de uma força de 50 newtons. Calcule o trabalho para esticar tal mola de 35 centímetros até os 40 centímetros. Então a gente tem que a força é igual à constante elástica vezes o deslocamento. A gente sabe que o deslocamento é de 5 centímetros, mas ele precisa ser em metros. Então a gente converte e fica 0,05 metros. Com isso, a gente pode trabalhar aqui de novo. Então temos que a força sendo aplicada é 50 newtons, é igual à constante elástica, que nós não temos, vezes o nosso deslocamento, 0,05. A gente vai ter que a constante elástica é igual a 50, 0,5, K é igual a 1000. Então a gente pode dizer que a nossa força é igual a 1000 vezes o x. Para que a gente fez isso? A gente tem que a mola aos 30 centímetros ela foi esticada até 35. Nós sabemos que de 30 até 35 são 5 centímetros. Esse foi o nosso deslocamento para essa situação aqui inicial. Então, os 5 centímetros vão para metro e o metro se torna 0,05 metros. E com isso, a gente achou a função da força que está sendo aplicada a essa mola. Assim, a gente pode começar a trabalhar na nossa integral para calcular o trabalho. Temos que o trabalho é igual a integral de 1000 x dx. Agora, qual vai ser os intervalos de integração? A gente sabe que ele começa, a gente quer esticar a mola dos 35 centímetros até os 40. A gente tem, ela começou em 30, foi até 35 e depois foi até 40. A gente tem que daqui dos 30 até 35
foram 0,5 metros. E dos 35 até 40 foi mais 0,5 metros. Então a gente tem ao total que é de 0,1 metro. Então a gente quer dos 0,05 até o 0,1. Esse vai ser o nosso limite de integração que a gente vai colocar na nossa integral para achar o trabalho dessa questão. Está montada aqui a nossa integral e só basta resolver. A primitiva, a integral de 1000x, a gente vai ter que é 1000 vezes x ao quadrado sobre 2, aqui no nosso intervalo de integração de 0,05 até 0,1. Teremos que o trabalho divide 1000 por 2 e teremos 500x ao quadrado, 0,05, 0,1. Então aqui 500 vezes 0,1 ao quadrado menos 500 vezes 0,05 ao quadrado. Se você fizer essas contas, a gente vai ter que o trabalho do deslocamento do ponto de 35 centímetros até os 40 centímetros vão ser de 3,75. E a unidade de medida do trabalho nós temos que é joule. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo, nossa resolução. Espero que a gente se encontre em mais vídeos por aí. Até a próxima.